Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityurmukshiyam amritate. Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanat mrityurmukshiyam amritate. Om Bhurbhuvassuvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Na Prachodayate. Bom dia a todos, bom dia a todos. Bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom dia. Eu sei que este não é o rosto que vocês esperavam encontrar aqui hoje. Tenho a honra de estar na companhia da Patrícia, que por enquanto está aqui do meu lado de maneira etérica, energética e de coração, através da presença projetada, enquanto ela cuida de outras coisas e emergências a serem resolvidas nesse lugar abençoado, que é o Santuário Vale da Rainha. Abençoado realmente, e a gente vai falar de abençoado, de energias, de consciência, vai falar do que tudo isso significa, mas todas são bem-vindas. Todas são bem-vindas, todos são bem-vindos. E daqui a pouquinho a Patrícia vai chegar aqui em corpo e voz e presença para também conversar com a gente e me elucidar com tanta coisa linda que ela traz, ensinar vocês, ensinar a mim. Daqui a pouquinho ela chega. Eu respiro fundo, buscando encontrar a minha presença, porque dentro da presença existe a coerência, clareza, e a gente tenta consertar os nossos erros, enganos e dificuldades pelas bordas, em pontos que em geral já são enroscados com outras pessoas, outras ideias, outras tendências, sendo que começar tudo a partir da própria essência é o que a espiritualidade nos ensina, em vez de resolver na borda, onde já é misturado com tanta coisa. A gente vai, respira e busca a própria presença, para começar de novo a cada instante, para ser aprendiz a cada segundo. Então é isso que eu tento fazer com a responsabilidade de fazer a live aqui. Tudo bem com vocês? Conseguem me ouvir? Como está aí o som? Inspire, mantenha essa presença. Eu vou fazer aqui um mantra da flor da consciência se abrindo. E aí, quem sabe a Patrícia depois se junta a nós. Vamos lá? Om Yopam Pushpam Veda Pushpavan Prajavan Pashaman Bhavati Yaevam Veda Yat Pundarim Veda Ayatanam Om Yo Veda Svara Prokto Vedante Cha Prachisitaha Tasya Prakritilina Parasa Maheshvaraha. Que a flor da consciência se abra em cada ser, para que a gente perceba a união que já existe, a irmandade que já existe. Então venham, vamos conversar. Por favor. Vejam que coisa boa. Chegue pertinho aqui. Olha, eu, Buda e Patrícia, ótimas companhias. Muito contente da gente estar aqui junto. Por um pouquinho mais longe, para que possamos estar ambos em foco. Isso aí, pegou todo mundo. Virar aqui de lado, isso que der já. Maravilha. Muito agradecida por você estar aqui, Sati, por trazer tua sabedoria, tua lucidez para nós aqui no Vale da Rainha e também para o público que está conectado a nós. O Sati e eu, a gente tem conversado sobre a intensidade dos nossos tempos e de como tantas vezes o convívio com ideias diferentes das nossas tem colocado seres humanos em atrito.
e de como é importante a gente conseguir harmonizar as nossas relações, se colocar no lugar do outro. Então não é só a prática de compaixão, é a prática de empatia também. E aí surgiu toda essa ideia da gente fazer uma conversa ao vivo, onde a gente possa se beneficiar da sabedoria e da clareza desse ser. E falando isso, Sasha, na verdade eu passo a palavra para você, porque sinto que o meu papel na live é mais silenciado que falar. Vamos juntos aqui, conversar. Eu estava contando exatamente para eles que você já estava presente em coração, já estava presente em energia, mas que daqui a pouquinho você estaria presente fisicamente. E essa flexibilidade da alma de que aparece uma coisa, tudo bem, a gente vai no fluxo, vai se reorganizando. Eu acho que esse é um dos motivos da gente buscar a espiritualidade, porque o ego aprende com fórmulas, ele é super rígido. Parece que eu não estou falando do tema do dia, mas eu já estou. Eu sei que está, sim. Então o ego, ele tem certas fórmulas dele, ele é super rígido. E a alma, ela tem a flexibilidade porque ela começa de dentro para fora, como a gente estava falando. Uma pessoa egoísta quer que todas as correntes e todas as vantagens e todos os lucros do mundo e tudo venha para terminar em si. Sim. Uma pessoa de alma, ela aceita que tudo começa em si. Tudo brota de mim, o amor brota de mim, a presença brota de mim. Um dos meus grandes mestres é o Irmão Sol. Porque o Irmão Sol, não sei se vocês perceberam, gente, ele nunca está mal. Ele tem uma habilidade de doação extraordinária, mas ele também não se mistura com as energias dos outros. O Sol está lá brilhando e a gente nunca fala assim, o Sol me tratou melhor do que tratou a Patrícia. Ele tem uma equanimidade de doação, uma amorosidade, uma presença. Então, claro, que quando eu estou um pouco mais à vontade, numa vertente um pouco mais solta, claro que eu estou aqui recebendo carinho e aprendendo, claro. Mas tem momentos que eu me coloco um pouco como o Irmão Sol. Olha, vim aqui doar. Não vou misturar os meus raios. O Sol nunca pega os raios de volta que vêm misturados com as opiniões dos outros. O Sol, ele doa. Então, essa rigidez do ego, ela é muito do tema do que a gente vai conversar hoje. Porque qualquer um de nós que já se aproximou da essência interna, olha como a matemática é muito fácil, muito simples. Você respirou fundo, enfrentou desafios, percebeu as suas incoerências, teve algum tipo de crise, entrou no seu caminho espiritual, chorou à noite, pediu ajuda, falou assim não dá, bateu a cabeça, foi para a direita, acabou indo para a esquerda, foi para cima, foi para baixo. E depois daquilo tudo, estranhamente, você encontra algo que vale a pena preservar, uma chama, que você fala, nossa, finalmente encontrei algo dentro de mim que brilha. Eu não sei nem explicar, mas eu achei algo em mim que é coerente, que é potente, que é presente, que é silencioso. Eu achei. E agora? Só que essa chama que a gente encontra, pela essência dela, ela leva a uma união com todos os seres. É impossível você encontrar a sua chama interna e você continuar investindo na separatividade. Porque a natureza dessa chama interna, assim como a natureza do fogo é trazer calor e luz, a natureza da nossa chama interna é essa união com uma consciência universal, uma vida que tudo permeia. Então, se você passou por essa jornada e encontrou a sua chama, gradativamente você vai olhando a folha de grama e você vai sentindo que a vida da folha de grama é uma versão diferente da sua vida. Você sente o vento batendo e ele deixa de ser um fenômeno meteorológico. Ele é uma carícia que a natureza te faz, ou um lembrete potente de uma tempestade, de que algo tem que se transformar e que tudo se transforma. Então, você começa a olhar os irmãos e mestres animais, que inicialmente a gente estava no utilitarismo, eles eram só coisas, olha como a gente é, coisas, para serem explorados, para serem... Vou usar palavras mais fortes depois, vamos começar na suavidade. Mas esses irmãos, conforme você vai entrando nessa chama interna, eles vão sendo unidos a você. Por quê? Porque a energia une todos os seres. Porque
a gente está sendo lembrado que alguém tosse na China, a gente fica doente aqui. Então a união da humanidade está sendo revelada. A gente tem a impressão que a humanidade não está evoluindo, mas estão sendo reveladas coisas lindíssimas, como antes não acontecia. A liberdade de expressão hoje é maior do que jamais foi. A liberdade de religião, de espiritualidade, de identidade, de irmandade, de fraternidade. Sororidade também. Sororidade, muito obrigado. Viram o quanto eu tenho para aprender? E essa união com seres além do especismo, com todas as espécies. Então o que acontece é que, depois de passado aquele famoso perrengue do despertar, você vai despertando, chacoalha todas as estruturas, porque o ego é feito de estruturas, tá? Então chacoalha aquilo tudo, você descobre uma energia de união. Descobrindo essa energia de união, você entra numa flexibilidade. Você fala, olha, o que eu quero é potencializar essa energia e essa paz e essa consciência, porque é o alívio que eu sempre buscava. As pessoas compram a Ferrari, gente, deixa eu contar, não porque elas têm uma necessidade intrínseca de um carro rápido pintado de vermelho, mas porque elas têm uma necessidade de se sentirem amadas e admiradas por falta de essência. No fundo, a Ferrari é uma coisa para tentar fazer por tabela algo que já está disponível dentro, de maneira muito mais barata, inclusive, paga menos IPVA. É direto. É direto. Então, meu mestre falava, todo desejo externo vem de uma ilusão sobre a saciação daquele desejo. O que realmente eu quero? Depois do perrengue do despertar, a gente vai entrando nessa flexibilidade da alma e a gente começa a romper regras. E a live de hoje é exatamente como lidar com o nosso rompimento de regras e como, de certa maneira, respeitar, estimular, nos proteger e amar as pessoas que estão naquele monte de regras delas e que, para elas, nós somos absolutamente malucos e incoerentes. Como lidar com aquilo tudo? Como lidar com algo que para nós parece que é de ponta cabeça e do avesso? Mas é isso, o ego precisa muito de regras, é por isso que o ego se infiltra nas religiões. Embora a espiritualidade esteja lá como num tecido de fios, né? Um fio de espiritualidade é um fio de ego, um fio de espiritualidade é um fio de patriarcado, um fio de espiritualidade, um fio de rigidez. Por isso que as religiões são lindas, mas têm que ser tomadas com parcimônia. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Porque uma vez entrando nessa nossa essência, ela é revolucionária, ela é flexível, ela é transformadora, mas ainda assim a gente tem que descobrir como lidar dessa dança, da rigidez do ego, das estruturas que as pessoas vivem há milênios, na sociedade, na vida pessoal e na flexibilidade do ser. Falei muito, o Galo até me falou, chega, agora é a vez dele. O Galo está sua vez, comemorando cada momento da fala. Sátia, eu noto que essa separatividade, ela precisa ser incorporada numa vida, ou melhor, um antídoto para ela, na vida cotidiana. E não simplesmente quando a gente está numa sala de meditação ou numa prática de yoga. E noto que uma prática potente dela, por exemplo, que a gente tem nesse momento é a política. Outra prática potente que a gente tem é quando a gente desperta para essa unidade com mestres animais e luta para que esse especismo não exista, para que a gente ainda assim consiga conviver com os diferentes. Então, eu entendo quando essa busca, esse despertar, provoca um momento de crise, a gente vence a crise e tem aquele instante onde a gente fala, como você disse, algo, essa chama me indica que a luz do outro é a luz que eu tenho e a luz do rio é a luz que também, de alguma maneira, corre no meu sangue e a luz do sol é a luz que me permite olhar e tudo isso tem imunidade. Até a hora que se aproximam de nós os diferentes. Então, dentro dessa retórica, como seria a prática da yoga e da meditação e para preservar essa chama quando nós nos encontramos com os que... Nosso auxiliar de câmera, ele estava querendo contribuir. Estava em vias de... Como que essa prática acontece para que a gente não perca, inclusive, a chama? Porque eu noto que é quase que um teste. É um teste.
onde, se a gente se perde um minutinho, todo aquele despertar, aquele vislumbre desaparece. É um teste muito interessante. Vamos lá. Eu até respiro fundo porque a questão é muito importante. E parte da minha prática que eu aprendi é nunca me enrijecer no meu saber. Eu posso até saber de algumas coisas, gente. Eu sei de duas ou de uma coisa e meia, eu sei. Mas eu tento sempre renová-la a partir da minha presença e de permitir que a intuição venha, importantíssima. Então vamos lá. Até respiro. Eu sempre tive um respeito muito grande pela organização da polis, também chamada de política. Quer dizer, a organização do lugar onde vivemos juntos. E essa organização da polis, que quando eu era criança, eu falava, que lindo, né? Eu vou me candidatar a alguma coisa, então, para ajudar as pessoas a criarem esse mundo melhor. Eu lembro que eu tinha aulas de geografia, geopolítica, e falavam da desigualdade. E eu lia aquilo tudo, e eu pensava assim, gente, é só melhorar, vai dar certo, vai ser ótimo, é só a gente ter um pouco de coerência. Então, minha vontade de mudar o mundo, Patrícia, ela vem de muito longe. Ela vem desde que eu era criança e eu salvava os insetos. E a minha família achava estranho que eu fazia um escândalo para salvar um besouro. O escândalo para salvar um besouro. Escândalo. Com 7 anos de idade. E eu me lembro de estar com amigos na época da faculdade. E aí eles todos estavam meio bêbados, eu não. E aí eles foram matar um marimbondo. Gente, eu virei o defensor do marimbondo por meses. Mas aí, eu fui percebendo que essa tentativa de mudar o mundo, ela tinha que ocorrer depois de uma profunda transformação minha. Eu não estava pronto. O meu sonho estava pronto, mas eu não estava pronto. O que tinha acontecido, gente, Patrícia, minha mestra desse momento, o que tinha acontecido é que eu já estava com uma semente dentro. E tem algo que eu aprendi aqui no santuário, conversando aqui com os guardiões, com a Patrícia e o Vitor. Muitos animais, sofredores, inocentes, mestres, resgatados, as fêmeas já chegam prenhes. Muitos. Aí chega aqui e já vem com aquele presentinho de um outro ser. E o que eu percebi é que existem muitos desenvolvimentos do ser que a gente tem esse tempo entre a semente e o parto, entre o engravidar e o florescer, e dar à luz. Olha que bonito, dar à luz, entregar para a luz daqui. Então eu já tinha uma semente de querer melhorar o mundo, mas eu era completamente inadequado como ser, porque eu ia tentar mudar o mundo de acordo com a filosofia do meu nariz. Eu ia falar assim, olha, o melhor é fazer assim, sem intuição alguma, sem flexibilidade nenhuma. Eu ia trocar uma filosofia dessa vibração por outra filosofia de uma vibração um pouquinho melhor. Mas a revolução necessária, eu ia precisar me trabalhar muitos anos num caminho que acabou me sendo diferente do que aqueles que lidam com a polis e a política. Então eu precisei me transformar profundamente para descobrir qual é a maneira de eu melhorar o mundo, que é eu ser esse revolucionário de dentro para fora. Mas isso da gente exigir que o mundo seja diferente, isso da nossa luta, isso do nosso grito desesperado de assim não pode continuar. A Amazônia está sendo destruída e está nesse ritmo. Ela já é um emissor de carbono nos últimos anos. Por desmatamento, ela tem poluído mais em termos de CO2 do que recebido. A população de animais, de mestres animais, de seres, irmãos e irmãs animais, destinados para saciar os apetites, é maior do que a população humana. Hoje, nesse instante, sabia que tem mais animais destinados para a crueldade do abate do que seres humanos no mundo? Então, olhar tudo isso, é necessário que a gente aflore uma rebelião, uma rebeldia, uma potência de mudar. Mas aí tem o ponto entre o nascimento, a semeadura e a expressão do ser. E a gente vai se encontrando
no próprio tumulto do processo. Mas por que eu estou mencionando isso? Que existe um tempo e um delay entre você estar ali com a semente plantada e o momento do parto. Porque a gente vai observar em volta, gente, eu vou dividir em 3 grupos o que a gente vê aqui ao redor da humanidade. Existem pessoas que, como nós, estão angustiadas com isso tudo. Que sentem que a dor do outro é nossa, não existe outro. Não existe o outro. Existe uma diferença de intensidade de como essa dor chega em nós, mas não existe outro. Esse é um grupo. Existe outro grupo, no outro extremo, para quem a nossa fala é alienígena, e nós temos que ter uma compaixão profunda com eles. Profunda. E daqui a pouco eu falo desse grupo que não conseguirá nos entender. Mas existe um grupo do meio que já está prenhe. Um grupo do meio cuja consciência já está prenhe. Um grupo do meio que já recebeu a semente. E aí a gente sabe que não adianta ir lá e chacoalhar a barriga grávida para que saia mais rápido. Mas existe dar nutrientes, existe fazer massagem, existe estar próximo, existe acolher, para que quando aquele parto acontecer, a gente vai ter um reforço nos números, que aí sim a onda, que é inevitável. Eu asseguro cada um de nós que a onda é inevitável, gente. Essa é a beleza desse movimento que a gente está sentindo. Assim como parecia inviável no ano de 1810 que a escravidão fosse abolida, em 1910 era um fato feito. Aqui também, muitas coisas que precisam mudar nesse mundo parecem inviáveis e impossíveis no ano de 2022 e serão fatos consumados em 2122. E você vai participar dessa mudança. Você. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não nos separarmos, primeiro de nada, nós somos unidos a tudo. Mas identificar quais são os seres de consciência prenha. Porque eles já têm a semente pronta. E é uma maneira de lidar diferente. Eu não consigo ler as perguntas. Eu também não consigo, eu mal Estamos consigo longe. no celular. Porque tantos sacrifícios são necessários para o nosso despertar. Daqui a pouquinho eu falo. E são mesmo, são necessários muitos sacrifícios. Então, se a gente dividir em 3 grupos, eu não estou falando que são de tamanhos iguais, tá? São de números diferentes. Mas se a gente dividir em 3 grupos, a gente vai saber lidar com maior amor e sabedoria. Sabedoria e amor. Por quê? Eu tive um diálogo maravilhoso há algum tempo recente com uma pessoa que está naquele grupo da consciência bem distante. E eu perguntei para ela, por que você tem essa posição política? Ela vai votar em alguém que ela diz que é grosseirão, mas do bem. E ela é bióloga, então se eu tivesse cabelos, os meus cabelos estariam arrepiados, absolutamente arrepiados. E eu perguntei, né, protetora da Amazônia, bióloga, como assim? Me explique. E ela foi tão elucidativa. Mulher. Ela foi tão elucidativa, gente. E olhem que interessante. Ela me explicou um monte de coisas que embasam essa decisão dela. Me explicou com inteligência, porque ela é inteligente. E o que acontece? Dentro da minha busca da clareza, olha o que eu descobri, Patrícia. E eu disse a ela, se eu acreditasse em cada um dos pontos que você traz, se eu acreditasse nas premissas, nas bases do seu pensamento, eu ia ter a mesma posição que você. A sua posição é coerente dentro disso tudo que você acredita. Mas ela acredita em fantasmas, em demônios inventados, em ilusões, em distorções. E aí fica claro para mim, muito claro, a necessidade do respeito, profundo respeito. Porque a gente, às vezes, vai atacar as conclusões das pessoas. E não é ali que está o erro, não é ali que está o engano, não é. São nas premissas, nos ideais, nas coisas mais semeadas do profundo. Se eu realmente acreditasse algumas coisas que outras pessoas acreditam, se, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa
que se alimenta dos pedaços do pobre mestre animal. Não é a decisão de comer ou não comer. Eu vou conversar com a pessoa, em algum momento ela vai me dizer, mas é um ser muito inferior. Não é a conclusão de se alimentar que eu posso conversar, porque está muito mais para trás. Se ela decidiu que é um ser muito inferior e que ela precisa da barbárie da carne para ser saudável, então ela tem razão dentro da coerência daquele argumento. Os budistas têm uma coisa chamada akara, que são dois monges debatendo. E é necessário ver a lucidez daquele argumento. Se ela acreditar, se fosse verdade que é necessário comer as entranhas de um ser para você ter saúde, e se ela acreditasse que aquele ser é muito inferior, seja isso que significar a um ser humano, então a conclusão dela tem lógica. Então, mais uma vez, a gente é levado para ir buscar o interno do interno do interno do interno. Porque essa coisa periférica é onde existe o embate surdo, é onde as pessoas se odeiam e se desentendem, é onde as pessoas se desrespeitam. Agora, então aquela pessoa que está tão distante que eu só vou poder dialogar com ela a partir do amor silencioso e da potência do meu exemplo. Vejam, não é um exemplo dócil. É um exemplo que se finca, que se firma. Como eu aprendi com alguns mestres bovinos aqui, gente, de uma docilidade, de uma língua gigante e áspera que vem me lamber amorosamente, mas de uma potência muscular, e eles se fincam com aquelas patas e eles falam, a minha posição é esta. Alguma dúvida? Estou aqui transbordando de amor, mas é aqui que eu decidi ficar. Olha a potência e o ensinamento que eles nos dão. Então, exigir respeito à sua posição e praticar amor é algo que dá para fazer ao mesmo tempo. Eu amo e eu exijo ser respeitado. E eu exijo que essa posição seja respeitada e eu amo. Então, isso é o que dá para fazer com aquele grupo de pessoas que o problema não são as conclusões, são as premissas envenenadas. Se a premissa é envenenada, gente, se eu tenho uma premissa, se eu acredito piamente que beber arsênico vai melhorar a minha saúde, não tem o que concordar, não tem o que discutir da conclusão. Se arsênico faz bem, então bebe. O problema é que arsênico não faz bem. Então são as premissas. E às vezes essas premissas são implementadas na infância, no machismo. A pessoa acha que para ter virilidade precisa comer carne. Ou ela acha que dentro de uma leitura, de alguma escritura sagrada, que disse, está aí a terra para você usufruir, que isso significa, então, violentar a terra. Tem gente que lê assim as escrituras sagradas de algumas religiões, são as escrituras das religiões abrâmicas, né? Que vieram de Abraão, os muçulmanos, os judeus, os cristãos, a ordem é diferente, os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Então, há essa leitura bruta, que depois foi revertida de tantas maneiras. Mas com esse grupo, a gente tem que ter o amor firme e o exemplo silencioso. Mas talvez a gente possa ficar atento para ver o grupo do meio, que está com a consciência prenha. É um grupo que já olha a gente com um misto de confusão, de ressentimento, porque cada ato de gentileza que a gente tem como mestre animal, eles se sentem culpados por não ter. São pessoas que no silêncio da noite falam, eu queria ser vegano. E aí no dia seguinte falam, jamais vou ser vegano, que absurdo. E não é só o veganismo, né, gente? O veganismo é uma expressão do ser. Mas o que importa é o que causa o veganismo, que é a ahimsa. Porque se eu pratico a ahimsa, disso brota o veganismo. Disso brota a amorosidade, disso brota proteger as florestas, disso brota acolher a irmã e aprender com ela, disso brota tanta coisa. É a essência da essência da essência e entrar na essência. Então, vamos tentar entender 3 grupos. O grupo que já despertou e está nesse tumulto que a gente foi pedido para a gente falar. Eu já despertei para uma luz interna e eu quero fazer com que a minha vida, a minha expressão, o meu olhar, a minha fala, a minha presença, o meu silêncio e o meu som, todos expressem essa luz que eu já sei que eu tenho.
Um grupo. Outro grupo que está prenhe, mas a gente tem que respeitar a gestação, nutrindo, acolhendo, estando presente. E com esses, dá para a gente falar com palavras além do silêncio. Dá para a gente dialogar, mostrar. E a Terra está com cada vez mais pessoas plenas. E aí o terceiro grupo, que nós temos que respeitar a conclusão deles. As premissas são horrendas, distorcidas, ingênuas, iludidas, mas a conclusão é correta. Se eu acreditasse no que eles acreditam, que sem assassinatos eu não sobreviveria, assassinatos de animais, a conclusão é correta. São as premissas envenenadas e insanas. Então a gente tem que ter outra postura, postura firme, do mestre Boi, que me ensinou ontem, babando em mim amorosamente. A posição dele era aquela, e aí ele ia trazendo aquela verdade. Então, 3 grupos. Primeira parte, poder identificar para poder conversar. Aí eu tenho que falar de por que a gente sofre tanto nesse caminho nosso do despertar. Mas primeiro eu quero perguntar para a Patrícia. Fique à vontade, diga alguma coisa, me ajude. Imagina. Tudo bem aí, gente? Aprendendo. Eu observo, Sati, que eu sempre procuro, durante toda a vida, colocar como que isso vai para a prática, ou seja, na nossa sociedade. E aí eu noto que a gente compreendendo isso a nível intelectual, eu também preciso identificar as minhas tendências ou olhar tendências humanas. E qual é uma tendência? Eu me aproximar só de quem pensa como eu. Tribalismo, né? Tribalismo do bem. Exato, exatamente. Então eu queria que você falasse um pouco, tendo identificado tudo isso, para que a gente, se você vê isso como caminho, eu acredito que seja um caminho, quero que você me corrija, para que a gente não coloque muros entre as pessoas que são diferentes de nós e nós. Porque se fosse isso, gente, aqui no Vale da Rainha a gente só recebia vegano. A gente não poderia fazer nenhum trabalho de conscientização, porque só veganos apareceriam. Não teria gatos aqui. Não teria, ou seja, como, exato. Não teria gatos. Não teriam, exato. A gente ia expulsá-los. Saiam, seres cruéis. Exato. Então, como é que a gente consegue, ou seja, no dia a dia, naquela prática cotidiana, não simplesmente se fechar e julgar, porque isso também eu vejo importante, como que essa identificação vai acontecer, vai exigir sabedoria de cada um. Me corrija, por favor, para que a gente não caia em julgamento. E num falso ego que muitas vezes se coloca acima do outro. Isso que eu tenho um pouco, entende? Um perigo. Um perigo. Então eu queria que você falasse um pouco a respeito de como que a gente vence a tendência de querer estar só com quem é igual a gente. Então quem pensa diferente, seja no veganismo, seja na política, seja a respeito de como a mulher hoje se manifesta, seja do tema que for, como a gente se aproxima para que esse exemplo não seja tirado inclusive da vida da pessoa e que o nosso coração não seja envenenado também pela própria separatividade que a gente está lutando para superar. Sua pergunta é muito boa, mas eu vou puxar até para um lado mais dolorido, se você não se importar. A verdade é que a gente fica com ódio. A verdade é que a gente fica com repulsa, com desespero. Então a gente quer fazer alguma coisa entre ajudar a pessoa a iluminar ou empurrá-la do penhasco. É um misto. A gente quer abraçar ou matar, ou os dois ao mesmo tempo. Né? Muita gente se identificou, tá cheio de coraçõezinhos. Vejam, gente, às vezes a gente aprende com os mestres invertidos. Todos os seres são mestres nossos, muitos são mestres do fazer, e às vezes eu encontro um grande mestre do não fazer. E eu percebo que pessoas que têm muita rigidez de princípios ideológicos, muita rigidez, porque é diferente um princípio que seja como um norte. Lembra da bússola? A nossa mestra agulha da bússola, ela aponta para o norte. Você gira um pouco a bússola, ela dá uma chacoalhadinha e volta a apontar para o norte. Aí você gira de novo, ela dá uma chacoalhadinha e volta a apontar para o norte. O que é diferente de algumas pessoas super rígidas e que frequentemente esses antimestres, esses mestres que são mestres, é que eles são mestres da antítese. Mestres da antítese. Eles são rígidos em alguma coisa e aí no escurinho do cinema eles são pegos fazendo o contrário do que eles pregam, né?
São as pessoas homofóbicas que a gente descobre que eram gays. São as pessoas que pregam uma religiosidade intensa e semeiam ódio. São as pessoas que são os mestres da antítese. E se a gente olhar, eles todos têm uma característica super forte, que é, eles têm uma opinião super intensa de que todos deviam ser como eles. Gente, se eu tentar sair fazendo com que todos sejam como eu vou estar me aliando a esses mestres da antítese. É narcisismo. Como que eu vou querer criar um mundo à minha imagem e semelhança? Como? Se o infinito, que a gente pode chamar de universo, de Gaia, de Deus, de Tupã, a gente chama do que a gente bem entender, do princípio infinito que a todos ama e tudo permeia. Se esse princípio escolhe que haja a diversidade, escolhe amorosamente fazer com que esses seres, como pequenas bolhas dentro de uma água com gás, tá? Vão subindo em velocidades diferentes, que a bolha com mais ar ela sobe mais rápido. As bolinhas vão subindo, a gente vai evoluindo em velocidades diferentes. Se o grande ser universal permite, escolhe, decide que isso exista, quem sou eu para começar a gritar com as bolinhas para que elas subam mais rápido? O que é diferente de eu encontrar algo dentro de mim, encontrar um chamado, encontrar uma verdade e falar, aqui eu serei a expressão máxima da transformação que eu quero que aconteça. Aqui eu vou emanar suor, eu vou emanar amor, eu vou emanar movimento e ação, eu vou emanar olhar e silêncio, eu vou emanar palavras, eu vou fazer de tudo aqui ao meu redor. Mas eu não posso me aliar a seres que acreditam que deveria haver a homogeneidade se eu acredito na diversidade. Como? Percebe? Há seres que acham que todo mundo devia ser, então, de tez branca, de uma certa religião específica, e de preferência homens ou mulheres subjugadas. E aí os animais também não existem, eles só aparecem nas prateleiras do supermercado já todos decepados. Como que eu vou me aliar a esses seres que buscam essa exclusividade homogênea, querendo uma exclusividade homogênea do bem? Não é assim que se constrói. O mundo que nós estamos semeando também vai ter uma grande diversidade e pluralidade. A diferença é que se a gente pega uma orquestra, ela vai ter vários instrumentos em sintonia. E hoje, na orquestra que a gente tem algumas pessoas tocando uma música de paz e algumas pessoas tocando uma música de violência. E um grupo na metade que falava, eu só vim aqui tentar criar uma musiquinha, não sei de que lado eu fico, um pouco confusos. Mas cuidado de a gente achar que a gente é do bem e os outros são do mal. A gente pode até falar, eu pratico o bem, e o outro lado, querendo ou não, está semeando a dor. Mas a hora que você acredita que você é superior no conjunto, você se engana. Você pode até estar superior em algum âmbito. Talvez eu esteja, nesse momento, superior na voz do que alguém está rouco. Talvez a Patrícia seja capilarmente superior a mim. Mas isso não quer dizer que ela é no conjunto um ser superior. Então aceite o que você tem de elevado para poder oferecer. Mas o outro também tem as coisas que ele é elevado. Então esse ódio que a gente tem, que a gente espera possa dissipar muito rápido, através do quê? Primeiro, do respeito. Se você quer um mundo de respeito, tem que respeitar mesmo esses seres que nos parecem absurdos. Segundo, o amor. Se você quer um mundo de amor, como assim você não consegue estender amor a esses seres? Tudo bem se não conseguir hoje, mas vamos começar a praticar e pôr como prioridade. Compaixão, lembra de compaixão? Compaixão inclui todos. Compaixão condicional é outra forma de preconceito. Eu tenho compaixão só para os seres do bem. Os seres do mal eu não tenho compaixão. Como? Há lendas na Índia de que grandes seres do mal existem para oferecer contraste, para que a humanidade possa ter livre-arbítrio. E que esses seres, todo dia de manhã, que são os Asuras, eles vão até Chidambaram, um templo de Shiva, e eles vão lá e agradecem Shiva
pela possibilidade de fazer o papel deles no universo e pedem bênçãos para um dia de trabalho bem feito. Como? Atazanando a humanidade. Que é o papel deles. Eles vão lá pedir ajuda para Shiva. Então é uma maneira de olhar e enxergar tudo isso. Mas quando eu estava no monastério, eu morava numa cabana no meio da floresta, Patrícia. E era próximo de muita floresta, né? E entravam pernilongos. E aí eu perguntei para alguns monges, o que a gente faz com os pernilongos, né? E aí a gente mata pernilongo, não mata? E eles falaram, olha, cabe a você decidir. E um dia, gente, entrou um pernilongo e eu fiquei com raiva dele. E depois eu me toquei do ridículo, a situação ridícula, a vergonha cósmica. Eu ser um ser em busca da luz, pesando 78 quilos, com ódio de um ser desse tamanho, e no cabo de guerra, para ver quem dominava quem, ele me jogou na fúria e continuou no zumbido dele. Então ele me influenciou, pesando 3 gramas. E eu fui atirado no ódio. Eu fui jogado no ódio. Tá tudo certo. Eu fui jogado no ódio por um serzinho desse tamanho. A partir daquele momento eu falei, me recuso. Tratarei todos os pernilongos com profundo amor e compaixão. E aí o que eu aprendi a fazer é que é o mesmo trabalho bater assim ou bater assim com a mão fechada. Então eu passei a capturar os pernilongos, me trabalhando para jamais ter raiva daqueles seres. Eu capturava, às vezes levava 10 minutos na cabana escura para eu capturar o pernilongo, abria a porta com um cotovelo e soltava o pernilongo para fora. E algumas vezes o pobrezinho ainda morria esmagado pelo canto das mãos. E, gente, aquilo me fez um bem, porque eu descobri que eu posso fazer com que o outro não tenha o poder de me jogar na raiva e no ódio. Se eu exerço a compaixão, aquilo vira um escudo. Então, se você olha o agressor e você coloca uma lente no seu olhar, de meu Deus, como essa pessoa vive dentro de uma energia da qual eu já consegui escapar. Ele agride, ele fere, ele destrói, mas que bênção que eu não estou mais nisso. Então a gente já começa de maneira prática a lidar com o diferente. Isso não quer dizer que a gente vai receber todos os seres com ideias diferentes e aí eles perguntam, oi, tudo bem, posso ir abater um animal ali no canto? E a gente vai permitir. Porque a gente está criando o nosso campo, a nossa prática, a nossa militância. A pergunta é, a gente vai fazer com que esses seres, ao se aproximarem, nos derrubem para o ódio no qual eles vivem? Ou a gente vai conseguir erguê-los a um nível maior? Eu prefiro exercitar a compaixão e o acolhimento. Porque aí, lembra dos 3 grupos? Tem um grupo que só vai se sentir respeitado. Tem outro grupo, gente, que já está prenhe, de consciência prenhe. E aí esse grupo, devagarzinho, quando percebe, está praticando o amor a todos os seres. Muito importante, Sátia, essa analogia que você colocou, porque quando noto aqui no serviço que é desenvolvido no Vale da Rainha, se esse acolhimento não é praticado com quem já tem a consciência, já engravidou essa consciência, o que acontece é que, eventualmente, a minha postura pode abortar a consciência do irmão. Por décadas. Por décadas, e quem dirá por vidas, ou seja, dependendo do trauma que foi colocado ali, o choque, a gente pode não só não nutrir, como a gente pode abortar aquela consciência. Então, a responsabilidade que cada um tem de permanecer na compaixão e permanecer no amor é um ato também de serviço pelo que a gente acredita, entendo eu. Já pensou que karma, Patrícia? Tem um ser ali que estava num caminho de possível despertar. Aí você ficou com ódio, foi lá, encheu ele de tapas de opiniões políticas em cima do banquinho, gritando. E aí ele escolheu outro caminho. O que não quer dizer que alguns de nós não precisemos falar com grande veemência. Mas pergunta para o seu coração, qual é o seu papel, quando e onde? Como emanar? É como Francisco de Assis dizia, gente, esse grande mestre. Pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Ou seja, vamos pregar por atos, por exemplos, por
Uma das coisas mais lindas, uma pessoa me perguntou esses dias, Sati, como você se posiciona nesses momentos? E eu disse, olha, 2 coisas que mudaram o mundo, compaixão e ciência. Compaixão e ciência. Então ofereça compaixão, ofereça ciência. E isso vai te proteger de tanta coisa. É diferente a gente oferecer compaixão e ciência, perceba, do que de repente você começar a oferecer ódio e intolerância de sinal trocado. Porque você está sendo como o irmão Sol. Estão aqui os dados, está aqui a informação, está aqui a minha convicção, está aqui a minha força, está aqui o meu fluir, está aqui a minha coerência, está aqui a minha presença. O outro eu entrei num ódio de sinal trocado. Olha que perigo. E aí, às vezes, a gente tira a pessoa da possibilidade do despertar dele mesmo. Exato. Então, eu realmente, isso sempre me toca profundamente, porque cada um de nós, de alguma maneira, está florescendo. Como você disse, ou seja, a gente tem algum que, de repente, vai estar em alguma vantagem consciencial dentro de um pequeno vislumbre, me corrija, por favor, que cada ser alcança. Agora, dentro de uma totalidade, se a gente está encarnado, se a gente não praticar mutuamente essa compaixão, a gente corre o risco, de novo, de interromper o caminho do irmão justamente para onde a gente quer que ele vá. A gente é tão imperfeito, né? Muito. E por isso que é muito bacana a gente olhar como a gente é imperfeito, porque daí a imperfeição do outro a gente consegue abraçar. Isso, gente. Perceba que as pessoas que mais querem que você seja do jeito deles, eles têm a ilusão de que eles são perfeitos. Isso. Eles são o caminho perfeito. Ou eles até falam, não, claro que eu não sou perfeito. Vírgula, mas eu sou quase. Fica sendo o subtexto, né? Ou então o subtexto claro que eu não sou perfeito, mas você é muito mais imperfeito. Então, é um trabalho, gente. E olha, entender como o irmão Sol começa de dentro e se expande. Eu gosto muito de história, sabe? Gosto de história, gosto de filosofia, gosto de física, astrofísica. Gosto de matemática, gosto de arte. Eu acho que o ser humano, ele tem o potencial de trazer coisas tão bonitas, expressar coisas tão lindas. É que a gente esqueceu algumas lições que os mestres animais nos relembram. A gente ficou de TP, viu, gente? A gente está atrasado na evolução e a gente já devia ter aprendido tantas coisas que eles nos ensinam. Mas a gente alcança coisas que eles ainda não alcançam, que são certas capacidades de arte e de ciência. E nós devíamos ser como os anjos e os budas são para nós devíamos ser para os animais. Imagina se vem um Buda querendo comer a gente. Olha o grau de absurdo que a gente está. Ainda bem que eles são mais evoluídos. Mas ao gostar de ciência, arte, eu li um livro, Patrícia, que me tocou muito sobre história. É um livro de um pesquisador chamado Joseph Tainter, chama The Collapse of Civilized Societies, que conta como alguns grupos humanos se organizaram e depois entraram em colapso, que é muito próximo do que a gente está fazendo hoje, da destruição da natureza e tal. E quando um grupo está bem estruturado e ele começa a ver sinais que causam grande desconforto e possível colapso, olha que interessante. Um dos sinais disso é que as pessoas começam a brigar com ferocidade por coisas periféricas. Então, na dificuldade de mudar o centro, a estrutura, o que realmente é importante, as pessoas começam a se odiar por vírgulas, se odiar por pequenas expressões. E a gente, me parece, tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa, tanto na vida pessoal quanto na vida da sociedade e da militância. Porque às vezes a gente começa a perceber que é tão difícil mudar algo estrutural que a gente desiste do estrutural e vai brigar por uma coisa que realmente é injusta, realmente é terrível, mas ela é periférica. Eu vou dar um exemplo. Se a gente se dedica muito a trazer acolhimento, compaixão e clareza, imagine um mundo onde existe acolhimento, compaixão e clareza. Dentro disso, de existir acolhimento, compaixão e clareza, naturalmente vai se implementando o veganismo. Porque a clareza diz, comer animais, na verdade, não só faz mal ao planeta, mas faz mal à saúde do indivíduo.
quando você fala comer, você também engloba as secreções nessa... Sendo obrigado, Patrícia. Secreções que também fazem mal ao planeta, ao indivíduo. Então, a clareza já tira a gente disso. O acolhimento faz com que as pessoas que estão num processo lento de chegarem nisso não sejam interrompidas no processo. E a compaixão faz com que seja impossível você ferir um outro ser só para que você tenha um prazer momentâneo que, na verdade, é prejudicial a todos os envolvidos. Então, isso é ir transformar a partir da essência. Agora, olha como é interessante. Se eu chego para uma pessoa e eu começo a discutir algo que é na borda, ela já decidiu uma posição política, ela já decidiu alguma coisa bem na borda, a chance dela discordar de mim e brigar é muito grande. Agora, se eu chego para ela e diz, então, você acredita em fazer o bem? Vamos conversar sobre o que é a gentileza? Você vai ver que a pessoa concorda. E aí você fala, então, e a coerência? E a pessoa concorda. E aí você lembra a pessoa, então, você não parou o carro para resgatar um bichinho de ser atropelado na rua? Recentemente? Parou, né? E aí depois foi para um churrasco de pedaços dos outros seres. Qual era a diferença? A coerência. Então, quando você fica direto na ponta, a pessoa tem dificuldade de aceitar. Quando você vai para a essência da essência, existe um efeito dominó de grande propagação. E às vezes a gente se perde em coisas que até são profundamente injustas e profundamente absurdas. Mas talvez, se a nossa potência se coloca para mudar o estrutural, o verdadeiro, dentro de nós e na sociedade, talvez as coisas possam ser transformadas num grande efeito dominó. E a gente encontra um estado de paz maior. Porque a luta de mudar as bordas, às vezes é muito inglória. Muito inglória, porque aí a pessoa tem outros argumentos. Mas quando você diz, espera aí, você não acreditava em amor? A pessoa perde os argumentos. Sim, exatamente. Eu acredito que esse olhar atento para que a gente mesmo realize na nossa vida, quando a gente está tratando algo a nível periférico e quando a gente está tratando algo a nível de centro, vai também causar menos estresse, decepção, descontentamento, exatamente. Aonde eventualmente a gente vê certas militâncias caindo, porque o ser humano caiu na luta inglória de lutar na periferia. Então, vejo importante essa prática do discernimento para que, inclusive, quem é militante possa permanecer com firmeza, força, tranquilidade, amorosidade no caminho. Faz sentido isso? Eu acho que sim. Porque a gente precisa de união. Vamos lembrar dessa palavra? União. Essa consciência expandida que a gente quer é nos unirmos aos mestres animais. Eu saber que eu e uma árvore da Amazônia temos uma conexão, temos uma união. Eu saber que eu e a Patrícia temos uma união natural e outra cultivada. E a gente vai cultivando respeito. Gente, o que a Patrícia pede de desculpa de quando alguma coisa dá errada? E o que eu peço de desculpa para ela? Desculpa, eu tentei fazer isso e não deu. E não é que a gente já não se ame. É que parte da afinidade é natural e outra parte é cultivada com respeito, com carinho, com entendimento. Então a palavra é união. Tem uma coisa fascinante que a gente pode ver sobre a consciência. Posso contar aqui? Claro. Não estamos indo fora do tema? Tá tudo bem aí? Vocês estão se divertindo? Deixa eu ver. Olha só. Tem uma coisa fascinante sobre a consciência que é assim. O amor causa expansão de consciência. E o amor, tecnicamente, energeticamente falando, é quando o outro passa a ser parte de você. Isso é amor. Então, se uma mãe ama um filho e ele está feliz, ela fica feliz. Ele teve dor, ela tem dor. O amor é uma expansão de consciência que o outro agora é parte sua. Super interessante. Só que essa expansão de consciência, se a gente imaginar um círculo, primeiro, uma pessoa egoísta, numa consciência pequena, o que é a definição dele? É só ele. Se ela perdeu e eu ganhei, ótimo. É uma consciência pequena. Mas observem, gente, que a pessoa no início da expansão de consciência, e está tudo certo, não tem nada de errado. Imagina esse círculo crescendo, esse círculo está em mim,
ele inclui os meus ombros, ele começa a incluir aqui a Patrícia. No início da expansão de consciência, o círculo da pessoa se expandindo só inclui quem é próximo. Pode ver que existem pessoas muito boas no coração, que tratam super bem a família e os amigos, e são incapazes de um ato de solidariedade com uma pessoa que está fora do círculo. Pessoa de uma cor de pele diferente, uma pessoa de uma religião diferente, de uma crença diferente, ou uma pessoa que atravessou a rua e mora ali no vizinho. O vizinho está passando fome, mas a gente não, hein? Tem que ajudar aqui meus amigos, eu que não vou dar para ele, ele que se vire. Porque anteontem eu vi que ele não estava trabalhando, então é um preguiçoso. Gradativamente, conforme a consciência se expande, o círculo vai ficando tão grande que ele inclui, primeiro, pessoas que não são da sua família. Aí devagarzinho, pessoas que têm opiniões diferentes. Aí mais devagarzinho, pessoas com opiniões absurdas, estarrecedoras. Você vai amando. Você começa a expandir para incluir seres de outras espécies. Então o círculo vai ficando tão grande que em algum momento tem uma virada. E você começa a amar antes de gostar. Porque a gente começa gostando mais do que amando. Eu gosto tanto da Patrícia que eu até amo. Esse é o começo da consciência. Mas há um ponto em que aquilo se expande, se expande, se expande, e você consegue amar aquele ser que você não gosta. Ele tem umas ideias muito difíceis. Ele é um chato. E você ama. Ama! Porque se ele está triste, você sente a tristeza dele. Se ele está feliz, você sente a felicidade dele. Então você já está amando. Mas é tão bom quando ele não vem. É um presente. Mas você já está amando. Sem gostar. Você vai virando isso. Essa expansão de consciência. Então a gente pode observar que tem pessoas que a gente encontra. Isso eu vi e me marcou muito. Num diálogo de duas pessoas nas redes sociais. Isso aconteceu entre duas pessoas nos Estados Unidos. Elas disseram assim, uma pessoa disse, olha, a gente tem que acabar com esse mito de que todo nazista é ruim. O meu avô serviu no exército nazista e ele já faleceu e ele era uma das pessoas mais doces que eu já conheci. E outra pessoa, de ascendência judaica, respondeu, que coisa, né? Eu queria muito ter conhecido os seus avós e te apresentar os meus, mas os meus morreram em câmara de gás, em campo de concentração. Então, o que isso nos mostra? Que é possível que a pessoa de consciência pequena seja muito amorosa e, entre aspas, do bem. Só que quem merece o bem dela? Um círculo pequeno. O animal não merece. A Amazônia não merece. Só quem é da mesma religião e da mesma cor e do mesmo DNA de preferência. Mas é assim que a consciência cresce e a gente tem que tomar cuidado para não obstruir esse processo. E sim entender. Olha aquela pessoa tão boa com uma família e assim, horrorosa com quem está fora. É porque o círculo consciencial dele ainda é bem pequenininho. Faz sentido? Faz bastante sentido. Quando você fala disso, eu lembro do Vedanta, que eu sei que é também algo que você tem, eu tenho vislumbres e você tem um estudo profundo. E ali fala-se muito sobre essa consciência no lugar de eu, mim, meu. Então o mundo primeiro é eu, mim, meu. Isso. Sou eu, para mim e os meus. E automaticamente, ou seja, à medida que essas intelectualizações vão surgindo, trazendo clareza e alterando o comportamento, eu começo a ver esse eu, mim, meu como uma força única que move todos os seres e que me conecta a cada um. Ou seja, mas é realmente um salto. Isso eu tenho certeza que a gente, no dia a dia, vê, a gente pode intelectualmente receber e falar como é simples e como é bonito. E no dia a dia, o salto para que a gente alcance a prática. Obrigado, Patrícia. Patrícia me ajuda em cada coisa. Então, o que ela me ajudou? Eu tinha refletido sobre essa palestra, essa aula, essa conversa, um aprendizado também que eu aprendi. Aliás, aceita água? Não. Não mesmo? E eu tinha pensado em contar para vocês que há consciências que já vêm prenhas, isso é super interessante, mas que em algum grau as nossas também estão. Porque a gente falou de uma maneira genérica, como se fosse uma semente do despertar da consciência e pá. Mas em nós, a gente pode ver que talvez já tenha havido um despertar, mas outras coisas a gente ainda não está pronto. E não vai estar.
porque a evolução é lindamente infinita. Então tem coisas em nós que a gente de repente tem que olhar e com muita amorosidade, muita compaixão por nós mesmos, falar assim, gente, eu já tenho algumas sementes prontas que eu vou regar. Não adianta gritar com as suas sementes que ainda estão desse tamaninho, ou ainda um broto, e você assim, vira árvore agora! Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Isso quer dizer que nós também temos as nossas incoerências. Eu estou lidando com algumas dificuldades minhas, porque eu identifiquei há algumas semanas, com a ajuda de uma pessoa, certas melhorias que eu devo fazer no meu ser. E ainda não consegui, Patrícia. E aí, às vezes, eu como todo ser humano, eu faço assim, ai, vamos lá, Satyanada. E aí eu vou identificando, por que eu ainda não consegui? Tentei me dedicar diretamente e não consegui. Aí eu percebi que sistemas de apoio não estão adequados. Eu preciso talvez fazer isso melhor, cuidar disso melhor. Ok, então vou cuidar, vou me estruturar. Mas a gente ainda é um jardim de muitas sementes sendo plantadas, muitas, incontáveis. E se a gente não... Claro que tem alguns seres que a gente vai olhar que parece que são um terreno fértil, mas ainda nada brotou. E esses são os de consciência prêmio. Mas nós, que algumas coisas já estão brotando, temos muitas outras sementes para brotar, gente. Você tem flores que você nem sabe que você plantou ainda, mas já começou. Essa é a beleza. O princípio, a semente já eclodiu, mas ela leva um pouquinho para sair da terra. Então, que tal aceitar a sua grandeza, de que você vai ter coragens que você não imagina, você tem potenciais que você ainda não encontrou, mas já está lá, é que ainda não cortou da terra. Há um tempo entre a semente se abrir, sair o broto e ele furar a terra para começar a ser visto. E esse momento é um momento invisível. Você acha que ali não tem nada, mas tem, já está pronto. E eu quero até puxar isso, Patrícia, para dizer que essa é a maneira que eu tento olhar o planeta Terra inteiro. Às vezes a gente entra num desalento, num desespero, né, gente? Porque entre um grupo que ainda não consegue sentir essa união, portanto tudo é para usufruto e para ser destruído, né? Como uma nuvem de gafanhotos. Entre o grupo que está de consciência prêmio, mas ainda não sabe como agir, e nós, que convenhamos, ainda estamos buscando ser eficazes, porque a gente está nos nossos processos, a gente está nas nossas lágrimas, que aumentam a nossa chama. A gente está tentando, né, na nossa imperfeição. Entre tudo isso, parece que as coisas vão piorando. Mas, gente, será como aconteceu com tanta coisa na humanidade? Há períodos em que as coisas parecem terríveis. A raiz da palavra woman em inglês, vem de womb man. Ela era só um homem com um útero. Olha quanta coisa já mudou. Olha quanta coisa mudou. Seres eram vendidos humanos. Seres são vendidos ainda. Seres humanos eram vendidos e aí caiu a ficha de que isso não tinha coerência alguma. Outras fichas vão cair. Mas a consciência coletiva também está grandemente já semeada. A consciência da Terra e tudo que está acontecendo aqui já está semeado. Então, a minha humilde sugestão é, quando bater o desespero, vamos lembrar que muita coisa já está determinada. A gente sabe até de maneira milagrosa e mágica, né? E aqui a gente acredita em milagres. Sim. A gente fala, não, meu caminho já aconteceu em algum lugar do alto, eu só preciso aqui me dedicar para que ele se manifeste. Já está tudo pronto, eu só vou rezar para que aconteça de verdade, para que aconteça na matéria e não só na energia do plano divino. Eu entrego, e aí eu concretizo. Gente, a humanidade já está despertada, o mundo melhor já aconteceu, é inevitável, é irresistível, é potente, mas vai piorar um pouco antes de melhorar. E vai piorar. Por quê? Porque a alma cresce como uma árvore. Ela é orgânica e fluida. A alma cresce como uma búfala. Ela vai se expandindo. A alma cresce de maneira orgânica e flexível.
Mas a estrutura egóica, ela só cresce como uma casa que precisa de demolição das paredes antigas para que a reforma seja feita. Então as pessoas que vivem demais no ego, e a humanidade é uma estrutura egóica, completamente, de princípios egóicos, de ideais egóicos, de estrutura econômica rígida, de estrutura voraz de consumo rígida, não tem como melhorar sem demolição. Alguém aí já viu reforma de casa? Alguém aí já viu o poerê que levanta? Alguém aí já viu? Que leva mais tempo do que a gente imaginava e de que as pessoas brigam ainda, né? Por mais lindo que seja a planta da reforma. Então, vamos lembrar que as determinações do ego são paredes e as coisas da alma são troncos e galhos, muito mais lindos. Mas um cresce de maneira que não precisa destruir o antigo, só validar o que estava na semente. O outro precisa quebrar o antigo. Então, já respondo aqui por que a gente tem que fazer tanto sacrifício no caminho espiritual. A gente não tem que fazer nenhum sacrifício de nada que venha da alma, mas a gente tem que quebrar com marreta e deixar que seja demolido tanto do que a gente acreditava no nosso ego, tantas estruturas que nos eram válidas. Porque às vezes o ego constrói um teto chamado arrogância, que nos protege, um teto chamado agressividade, que nos protege, um teto chamado capacidade de agradar aos outros, também nos protege. Só que aí chega um momento que a alma está crescendo e fala, chega, isso aí não vai ter mais. Aí você tem que demolir aquilo tudo. Então por isso o sacrifício. Sacrifício significa tornar sagrado. Daí que vem a palavra sacrifício. Então você desfaz aquilo, como faziam nos templos antigamente, você leva e faz uma oferenda. Esse é o sacrifício. Então a gente oferece o ego no altar da luz da alma. Sacrifica o ego. É a única coisa que a gente deve sacrificar nessa altura. Antigamente sacrificavam animais. Olha como a humanidade era. Depois passaram a sacrificar frutas e flores. Isso acontece ainda na Índia. E aí, agora a gente só tem que sacrificar o ego. Olha como melhorou, gente. É isso. Eu não sei como a gente está de tempo. E tempo. A gente está em 1 minuto e 15. 1h15. 1h15. Já ficou grande demais? Quer fazer ensinamentos? Não, eu falo, não escuto você por horas. E tenho certeza que muitas pessoas aqui também. Sati, tudo que você fala realmente me remete a muita lição de casa. E quando teve uma das palavras, todo o contexto me toca muito, mas uma das palavras que você usou, que eu gostaria de colocar uma ênfase aqui, e gostaria de pedir a tua contextualização também, é da humildade. Você colocou agora, por exemplo, esse teto do ego, que algumas vezes protege a gente também na arrogância, por exemplo. E eu noto que uma das estruturas que a gente precisa baixar é justamente a da arrogância, sabe? A da arrogância para a gente conseguir escutar o outro, conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir acolher o outro, conseguir ouvir o outro, conseguir conversar, dialogar com o outro. Então isso, quando você coloca a minha humilde sugestão, esse humilde, essa humildade me remete sempre a uma prática constante de cada um de nós, porque também na inversão você falou do amor no começo, ou seja, a gente procurar amar e amar desenfreadamente. Eu também acredito que a humildade, ela inverta um papel aonde a gente deixa de querer ser servido para servir o outro. E eu noto que o caminho espiritual fala muito a respeito do serviço, fala muito a respeito da gente colocar o outro num altar não onde a gente projeta perfeições no outro, mas aonde a gente pode de alguma forma ofertar coisas ao outro, e isso precisa de humildade para a gente servir o outro. Então eu queria colocar essa palavra, essa reflexão, queria ouvir você também a respeito disso, para que a nossa vida seja serviço. Como é que a gente transforma a nossa vida em serviço? E daí não é servir só o nosso gueto, a nossa tribo. Isso. Não é servir só os que são parecidos conosco, ou os que não nos irritam. É servir, ou seja, dentro de uma gama de seres infinitos, o que aquele ser tem necessidade de receber, para aquele campo que de repente da alma dele, do ego dele, do interior dele, hoje é pousio, porque assim a gente falou dos que têm semente, dos que estão florescendo, mas existe também aqueles que sequer conseguem receber a semente agora.
Então, tudo isso, sabe? Nossa, dá até mais compaixão, sabe? Exato. Imagina o sofrimento de um ser que a gente está vivendo na alvorada de um momento de mais luz e ele sente que o mundo dele, entre aspas, está indo por água abaixo. Exato. Que ele acha que os valores Exato. patriarcais, extrativistas, tribais, exploratórios, ele acha que o mundo dele está num apocalipse, gente. Exato. Né? A gente veio à alvorada de um novo dia, ainda tumultuada, ainda lutada contra, né? É como aquela coisa... Existe uma máxima sobre como certos sistemas acontecem. Primeiro muito devagar e depois muito rápido. E é assim que é a mudança da consciência da humanidade. Mas imagina também a dor deles de estarem num lugar que nem semente aceitam receber. Exato. E eles são coerentes naquilo, porque Exato. eles acreditam tanto que estão sendo atacados. Exato. Que, de novo, eu respeito a conclusão. É que as premissas são absolutamente absurdas. Mas a conclusão está certa. Não é? Não é surpreendente? Sim. Então, eu queria, de repente, para que a gente pudesse caminhar para essa finalização, também não quero te sugar, eu sempre fico com essa... Feliz aqui. Eu e Buda. Exatamente. Sempre fico com essa preocupação que é cuidado, mas se você pudesse deixar uma inspiração para nós, para que a gente transforme a nossa vida em serviço, para que a gente consiga servir esse despertar, você já falou do exemplo também, mas enfatizar realmente que existe algo que cada um pode fazer. Eu verdadeiramente acredito nisso. Sim. Agradeço. É um convite muito interessante de falar de humildade, algo que a gente não tinha planejado. E, portanto, vem do meu coração de falar do meu aprendizado com a humildade. Porque eu acho que até parte da eficácia de um professor ensinar é ele ter precisado aprender. Se ele lembra que ele ainda é aluno, que ele foi aluno, que ele será aluno, então eu só sei ensinar porque eu preciso muito aprender e eu precisei aprender, então eu vou contar um pouco da minha jornada com a humildade. Patrícia, eu acho que muito do que eu aprendi no monastério que me surpreendeu, eu achei que eu fosse lá só para aprender coisas transcendentes de outras dimensões. Então, gente, vamos estudar a relação entre o 7º e o 6º chakra na porta de Brahman. É super legal, eu estudei. Vamos estudar então o que acontece em Svahaloka, os planos dos mestres que iluminam a humanidade. Super legal, fui estudar. Mas eu também fui varrer o chão, eu também fui limpar os banheiros e eu também fui, olha que interessante, aprender sobre coisas que eu já sabia, mas eu sabia em um nível. E eu fiquei surpreso de como eu tive que pegar palavras que eu já sabia o significado, e como quem abre uma caixinha mágica, da qual vem luz, eu abri muitas palavras para um nível de consciência maior. Eu abri a palavra gratidão e eu descobri coisas interessantes sobre ela. Eu abri a palavra gentileza. Qual é a visão que gentileza tem numa dimensão mais elevada? E uma das palavras foi humildade. Porque eu cheguei lá sabendo o que o dicionário Aurélio falava sobre humildade. E tem mais. O dicionário cósmico fala outras coisas de humildade. É muito interessante a definição. Então vamos lá. Primeiro que eu estava lá trabalhando humildade e os monges deixavam. Então eu ia lá e me dedicava a fazer trabalhos. Então vai trabalhar na roça, vai capinar. É super bom porque o ego se acha, né? Eu achei que eu tinha lido um monte de livros de espiritualidade, então eu já ia chegar lá reconhecido na minha grandeza. E aí eles falaram, ai, você leu um monte de livros? Que bom, pega a enxada. Lá fui eu trabalhar, enxada e tal. Isso foi super legal, porque, lembra, tem que quebrar. O ego quebra, a alma cresce. O ego você refaz uma nova estrutura. A alma cresce. Então, demolição. E aí, realmente, chegou um momento... Eu lembro de uma coisa que foi assim. No início, eles falavam de manhã. Quem se voluntaria para limpar os banheiros dos convidados, né, dos visitantes? E aí, eu não queria limpar o banheiro. Então, o que eu fiz? Eu me voluntariei. Toma, ego! Vai! E aí, manhã seguinte, toma, ego, vou eu fazer. E cada dia de manhã, quando eu perguntava, eu falava assim, eu quero
Não quero. Então vou. Agora que eu vou. Porque a demolição do ego é assim. E teve uma manhã que eu estava tão em paz, e aí perguntaram, quem quer lavar os banheiros? E aí eu senti assim, tanto faz. E aí eu senti, então tá bom, então eu posso ir ou não ir. E aí eu passei aí quando eu sentia que fosse. Mas eu me libertei daquilo de uma maneira linda, porque eu entrei numa igualdade. É igual dar uma palestra a limpar uma privada. Gente, é igual. O mestre do meu mestre chamava Yoga Swami. E aí ele falou assim, ele viu que estava uma pessoa limpando a privada. E aí ele chegou e falou assim, o que você está fazendo aí dentro? Estou limpando a privada. Não, você está fazendo Shiva Puja. Você está fazendo adoração ao divino. Lindo. Olha que lindo. Então essa foi a primeira etapa de eu aprender um pouco sobre humildade. Mas aí, tá tudo bem, as coisas estão piscando, não corta nossa live, né? Não corta. Então tá bom, vamos continuar. Tá piscando. Tá piscando porque piscando. sim. Tá ótimo. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Então tá bom. Mas aí, vamos falar de um entendimento da humildade mais elevado. Uma vez, o mestre me fez um comentário positivo. Ele falou, Satyanata, você fez muito bem essa tarefa. E aí eu respondi assim, não, mestre, eu fiz mal, eu não sei fazer nada. Oh, mestre, muito obrigado pelo seu elogio, mas eu não mereço. Aí ele me olhou e, percebendo que eu já estava pronto para a nova etapa, ele falou assim, Sati, você trabalha tanto para criar um inconsciente positivo, para que você possa expressar suas qualidades, e você está aí programando o seu subconsciente de maneira invertida, dizendo que você não pode nada e não faz nada. Que respeito é esse à sua capacidade divina? Que respeito é esse a todos os potenciais que você veio aqui manifestar? Você é uma criação de Deus, respeite essa criação de Deus. Aí o que eu fiz? Fiquei confuso. Confuso, o que eu faço? Como assim? Mas eu estava trabalhando a humildade, acabei recebendo bronca porque eu fui humilde. Confuso. E eu fui entendendo, Patrícia, de uma maneira muito interessante, que a confiança que vai brotando, ela é uma confiança que vem dentro de seva, desse serviço ao próximo, mas que eu estou impossibilitado de servir ou de servir na plenitude, se eu desrespeito o meu próprio serviço, se eu desrespeito o que eu tenho a trazer de bom. Então, é tão bonito, porque eu tenho que reconhecer o meu serviço é imperfeito. Eu sou super imperfeito. Sim. Mas aqui, olha, a partir da alma, sim, e dentro do que o divino me pediu, eu venho a trazer algo bom. Então é algo super interessante que a humildade passa a ser. A humildade é, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou pior do que ninguém. Uhum. Eu sou um aprendiz que tem coisas lindas a manifestar e que serão melhoradas quanto mais sincero eu for no serviço. Eu confio no que eu trago e eu posso melhorar muito. E aí tem uma ilusão de que a pessoa é boa numa coisa. Às vezes a gente vê isso na nossa sociedade, né? As pessoas vão pedir opinião do jogador de futebol. Gente, ele é muito bom em jogar futebol. Ele é muito bom no preparo físico. Ele é bom na concentração do jogo. E aí as pessoas vão lá pedir opinião sobre relacionamentos para ele. Aí sai nos jornais, nos sites. As pessoas vão pedir opinião sobre qualquer coisa que a pessoa não tem realmente aptidão para fazer. Então a humildade é também identificar o que há de belo e o que há de potente e não criar uma transposição para assim, olha, eu, Sati, sei raspar a cabeça, portanto eu sou o máximo. A Patrícia sabe fazer mantras, portanto ela é inigualável. Não, gente, ela é boa de mantras. Eu sou bom de fazer esse corte de cabelo a cada 2, 3 dias. Mas e no resto? No resto eu sou aprendiz. Então o meu mestre, uma vez, ele pediu para um monge bem iniciante que era inseguro. Ele falou, olha, eu quero que você organize um evento de retiro. Convida as pessoas, cuida do alojamento, vamos criar o programa e tal. E ele organizou tudo, sob a orientação do mestre. E aí o mestre, no dia, aquele monjinho estava, né, esquecendo até de respirar, e o mestre sentou do lado dele e falou assim, o mestre Subramania Swami é o nome dele. Ele falou assim, então, eu estou aqui para você me dar comandos.
Quais são as ordens? Eu vou fazer o que você disser. Porque você é o líder hoje. Do conteúdo cuido eu, mas da organização você é o meu mestre. E aquele monjinho, primeiro, que entrou em pânico, que é a única reação coerente, mas ele aprendeu algo para nunca mais esquecer. Então que tal, gente, a gente praticar essa humildade? De ser esse aprendiz em tudo. De falar assim, nossa, a pessoa vai me ensinar a fazer um suco verde. Ai, que bom, aqui eu sou aprendiz. E nas raras ocasiões em que a gente é colocado como líder, que tal? Ali você dá o seu melhor, como seva. Eu estou aqui para ajudar com que esse mundo melhor com o qual eu sonho, eu possa agora servir, agora fazer. Então, se me é dada a tarefa de coçar o mestre animal ali que precisa de uma massagem, como eu fiz ontem, vou tentar fazer o meu melhor. Mas eu sou um aprendiz. Então, esse serviço para criar um mundo melhor, a humildade não é uma diminuição de si. Uma humilhação. Não é uma humilhação. É aceitar as poucas grandezas que nós temos no nosso âmbito de serviço. E aí, naquelas, ir com 100% da potência. E no resto, você fala, ai que bom. Hoje de manhã eu falei, né, Patrícia? Ai que bom, eu não preciso decidir nada. Isso aí é você que decide. Não sei se foi para a Patrícia que eu falei, ou para outra pessoa aqui. Mas é tão bom eu não ter que decidir nada. Eu ser um aprendiz, eu ser um servo. É uma alegria. Porque em outros âmbitos eu tenho que ser líder. Então a humildade é um alívio. Mas vamos lá. A humildade é também um reconhecimento de algumas grandezas que você tem. Porque ser humilde é dizer assim, não, eu não sei 99 coisas, eu sei essa uma. E essa uma está a serviço. Essa uma eu coloco para o que tiver que ser feito. Essa uma está aqui. Essa uma eu sei fazer. Eu sei raspar a cabeça. O resto eu estou aprendendo. Eu sei meditar, no meu caso. O resto eu estou aprendendo. Essa é a humildade. Ela traz confiança. Olha que interessante a humildade trazer confiança. Mas é um aspecto superior da humildade que talvez a gente possa aprender. Que lindo, Sátia. Com essa fala, eu também consigo colocar que parte do que inspirou a minha pergunta foi justamente a arrogância. E quando você faz o desfecho, você traz a humildade com a confiança. E justamente noto que a confiança, ela tem limite de território muito com a arrogância. Agora, se ela está edificada em humildade, você já... Porque a arrogância, ela é exatamente um puxadinho da confiança para onde ela não devia ser puxada. Então a pessoa, ela, por exemplo, sabe dirigir o carro. Aí ela fala assim, gente, deixa comigo, eu sou quase um campeão de Fórmula 1. Não, para. Ela sabe dirigir ali um carro pequenininho e fala, deixa que eu sei pilotar o trator. Isso é arrogância. Ou ela tem um pouco mais de reais no banco. Ela tem ali uma competência contábil, financeira. E ela fala assim, então eu sou o máximo, as minhas opiniões são todas o máximo. É um puxadinho que vai desabar, porque é uma construção egóica. Então a humildade é a validação da confiança no seu serviço, do que aquilo de que no plano divino você tem capacidade de trazer. E no resto, aceite o deleite de ser aprendiz. É tão gostoso poder ser aprendiz, é tão gostoso. É tão gostoso eu chegar aqui e a Patrícia falar, olha, para interagir com esse mestre Krishnamurti tem que ser assim. Ai, que bom, Patrícia, fico tão feliz de aprender, né? Graças. E para mim tudo isso tem a ver com esse assunto inicial que a gente trouxe, porque que você desenvolveu de uma forma tão bonita, para que outra vez a gente só não identifique os problemas, ou seja, não aponte. Você faz isso muito bem, trazendo as soluções através dessa estrutura interna que precisa ser aprimorada ou algumas vezes até construída novamente, né? Como no caso do ego, como você trouxe. E aí, para mim, de novo, o desfecho disso, a conclusão disso, o caminho disso termina sendo o serviço, porque a vida fica maior do que o meu umbigo. A vida fica maior que eu. E quando ela fica maior que eu vejo os outros e eu sirvo os demais. Por isso que eu trouxe no final esse tópico da humildade. É verdade. Eu acho que não existe despertar que não inclua o serviço. Porque lembra, a gente começou aqui tentando ir para a essência para que tivéssemos clareza. Às vezes a clareza não vem porque a gente está na borda e não entendeu a essência. Então, é como tentar entender uma árvore sem nunca ter enxergado o tronco, analisando as folhas. A gente não vai entender a árvore. O que é uma árvore?
e eu só vejo um conjunto de folhas. A hora que eu entendo o tronco e as raízes, muita coisa é elucidada no sistema completo. Então, quando a gente diz que amor e expansão de consciência vem da união, quer dizer, minha consciência cresce e passa a abarcar, ela inclui o outro ser. Se eu passo a incluir o outro ser, e se eu passo a reconhecer a minha fagulha divina, qual é a conclusão natural? Se o outro é parte de mim e eu tenho um potencial de fazer o bem, então eu faço um bem ao outro, porque o outro sou eu. Olha como é impossível expandir a consciência sem entrar em serviço. Porque se eu tenho um grande potencial para ser colocado em tudo que eu amo e eu amo tudo, está resolvido. Eu vou servir. Então vamos trabalhar. E vamos trabalhar com essa clareza, vamos trabalhar dessa maneira estratégica, que vai reconhecer e respeitar quem está num ponto diferente. A gente vai ter a firmeza da nossa convicção sem ferir, e a gente vai ajudar aqueles que já estão de consciência plena, gente. Porque é quase, está muito pertinho. E a humanidade está de consciência plena. Só que está se debatendo, porque há uma parte que não queria que assim fosse. Há uma parte que tem muito medo do futuro. Muito medo do futuro. Muito. E queriam que o futuro fosse igual ao passado. Eu nunca vi um futuro que foi igual ao passado. Quem quer trazer o passado para o futuro já perdeu. É assim que é. Graças. Agradeço por você elucidar a gente de tantas formas diferentes, pela tua humildade de servir aqui de tantas e tantas formas. Como agradeço cada um também que acompanha com essa disposição toda de se encontrar num lugar superior dentro de si, né? E a serviço do outro. Então, muita gratidão a você. Enorme gratidão a tudo que você me ensina, Patrícia. A todos aqui, quem está apoiando, emanando amor, os seres de tantas espécies diferentes, os visíveis e os invisíveis, e os mestres maiores. E agradeço vocês, propagadores da luz. Propagadores da luz. Graças, gente. Namastê, gente. Namastê. Vamos ver como fazemos aqui. Aí deixa